O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no ar. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? É uma enorme satisfação revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciar esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela bênção que nos concedes de podermos abrir a Tua Palavra e estudarmos. Nos abençoe, nos guie, nos ilumine e nos inspire à compreensão do tema que estudaremos, para que possamos não só entender, mas também ter condições de ensinar aqueles que nos cercam. Te pedimos e agradecemos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Compreendendo o sacrifício. É um tema muito delicado, a compreensão de tudo isso, porque nós trabalhamos com um livro sagrado, para entendermos a maior parte possível do que nele está revelado. Precisamos de conviver com muitos símbolos, com muitas figuras, porque se não fosse assim, nós não teríamos mais Bíblia hoje, com certeza absoluta. Mas de certa forma é gostoso buscar dentro da própria palavra as formas de interpretação do que aqui está revelado, para entendermos de fato aquilo que Deus está mostrando para todos nós. E isso nos leva sempre a aprofundar no conhecimento sagrado. Aqui nós temos Apocalipse, capítulo 5, verso 9. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Irmãos, é informação demais num versículo só, para o tempo que nós temos para explanar a lição. E são tópicos que nós analisaremos dia a dia, nesta sexta semana, o que na realidade precisamos de ser sucinto, o máximo, e tentar montar esse quebra-cabeça de forma clara. Como eu disse agora há pouco, quase todas as visões apocalípticas foram reveladas em símbolos, exatamente para proteger a palavra de Deus, a palavra escrita, o texto sagrado. Senão não teríamos mais Bíblia nas mãos. Existem informações reveladas dentro do texto apocalíptico que são severas e são cortantes. Revela poderes das trevas posicionados entre nós de forma muito esclarecedora. Portanto, não teria como fazê-lo isso de forma aberta, tem que ser de forma fechada, assim como temos o livro, como se ele fosse selado. E nós,
com a presença do Espírito Santo, temos a chave de abertura desses selos para a compreensão em todos os temas do texto sagrado. Esse aqui especificamente, que conhecemos pela visão dos 7 selos, é muito curioso porque de cara quando aqui nós percebemos que o anjo diz para o profeta João, apresentando Jesus como digno de abrir o livro, como digno de pegar o livro e poder quebrar os seus selos, João, por volta do ano 100 da era cristã, não tinha muita coisa para ir além do que ele estava escrevendo, do que ele entendeu, do que ele estava vendo, e chamou aquilo ali de livro. Por que ele chamou de livro? Porque continha nele revelações, e o máximo que ele tinha aqui no seu tempo eram livros que revelasse o passado, o presente, ou projetasse algum futuro de forma profética ou escatológica. A única forma de revelação que o profeta João tinha eram livros. Por isso aqui ele chamou o que ele estava vendo de livro. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que ele estava vendo aqui 7 selos nesse livro. Só que quando ele abria cada um desses selos, ele via logo o quê? Imagens, filmes. Ele estava vendo revelações futurísticas. Ou seja, na realidade, João estava tendo acesso aqui, imagine só, de maneira simplória, a um telão, que ele chamou de livro, e estava desligado, apagado, e tinha ali 7 teclas, vamos dizer assim, que ele chamaria de selo. Por que ele chamou elas de selo? Porque quando acionava a primeira tecla, no telão aparecia o quê? Os cenários revelados no primeiro selo. E assim sucessivamente até no último selo. Entende, irmãos? Então é mais fácil de entender nos nossos dias, porque nós temos hoje uma tecnologia muito mais adiantada e dá para entender melhor esses detalhes do que estava acontecendo. E a lógica bíblica nos traz esse entendimento, porque os fatos aqui estão registrados. João teve acesso a uma espécie de telão, vamos dizer assim, de forma simplória. Estamos aqui tentando entender aonde cada tecla daquela ali, só ele, só Cristo podia revelar para João. Ninguém mais podia acessar aquilo ali, o que é chamado então de selo. E de uma forma sagrada, assim como tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, todos os seres celestes obedeciam, porque sabia que aquilo pertencia a Deus, pertencia a Cristo, então ninguém tocava. O único digno de fazê-lo foi então esse que morreu e ressuscitou para resgatar a todos. É o que está revelado aqui no texto sagrado. E ainda um detalhe interessante, que Apocalipse capítulo 5, verso 9, revela que é de toda tribo e de toda nação. Ou seja, pessoas do mundo inteiro que acessasse o conhecimento de alguma forma da história de Jesus e do seu sacrifício e aceitasse, ele estaria disponível a salvar as pessoas de todo povo, tribo e língua. Por isso, o Evangelho tem esse propósito de alcançar a todo povo, tribo e língua. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No segundo tema, sacrifícios inúteis. Irmãos, está lembrado que no tema passado eu fiz um comentário de uma matéria que eu assisti de um pregador de uma igreja evangélica, que abriu falando do decálogo como sendo imutável, à exceção de um mandamento, o 4º mandamento. Porque ele teria apresentado o texto de Isaías capítulo 1, versículo 2 ao 15, mostrando aonde ali no verso 13 desse capítulo 1 de Isaías, ele inclui no reclamo que Deus está fazendo ao povo de Israel. Deus está reclamando, lamentando a rebeldia e a apostasia deles, dizendo que todos aqueles sacrifícios, aquelas cerimônias que eram praxe no Antigo Testamento e continuou sendo até que Cristo morreu na cruz e substituiu tudo aquilo, mas era praxe ser feito, que o próprio Deus pediu para ser feito, não esqueça desse detalhe. Mas aqui no caso, nessa revelação de Isaías, quando chega nesse conteúdo temático aqui, Deus está refugando aquilo, está rejeitando aqueles sacrifícios todos.
E o pregador que eu me refiro, que mencionou essa matéria sobre o decálogo, onde o quarto mandamento então seria cerimonial, ele apresenta esse texto aqui de Isaías, no verso 13, onde, semelhantemente a Colossenses 2,16, que foi outro texto que ele citou, é exatamente apresentando o sábado no plural, sábados, e não o sábado no singular, como o profeta Isaías mesmo, na altura do capítulo 56, versos 6 a 7, já cita o sábado no singular, esse do decálogo, que é para ser guardado e de forma alguma foi refugado ou seria refugado por Deus, porque o próprio Deus teria solicitado perpetuamente a guarda desse dia, porque ele é o Criador, ele descansou nesse dia. Então o próprio profeta Isaías não ia no capítulo 1 falar uma coisa e desfalar lá no capítulo 56, do verso 6 ao 7. De forma alguma. Então, dentro do próprio contexto do livro de Isaías está bem claro isso, que ele faz distinção entre sábados no plural, incluindo com as cerimônias ritualísticas, tipo, caiu a Páscoa, numa quinta-feira, tinha que ser guardado também como guardava o sábado da semana. E assim sucessivamente, todas as festas judaicas, no dia que caísse, era guardado como sábado. Dia da expiação e várias outras festas citadas aí no conteúdo do Antigo Testamento. Então, os sábados oferecidos além do sábado normal é o sábado que Deus estava reclamando aqui no capítulo 1 de Isaías, no verso 13. Os mesmos sábados e cerimônias que Paulo cita lá em Colossenses capítulo 2, verso 16. Ninguém vos julga pelo comer, pelo beber, pelos dias de festas, ou de lua nova, ou pelos sábados. Porque todas essas cerimônias foram cravadas na cruz. Então, na realidade, nós não consideramos isso como sacrifícios inúteis, porque o que Deus está lamentando aqui em Isaías 1, de 2 a 15, é uma situação lamentável que Israel estava vivendo, como várias ocasiões eles causaram essa sensação em Deus. Inclusive nós conhecemos a ordem dada ao profeta Oséias a que se casasse com uma meretriz, para expor de maneira mais detalhada ainda a forma com que o povo tratava Deus, o Deus de amor que tanto tentou zelar por eles. Então é muito grave isso aqui, irmãos. Lá no terceiro tema, nós então aprofundamos em sangue de touros e de bodes. Sabe, irmãos, Hebreus 10, de 3 a 10, nos explica, nos esclarece que só o sangue de Jesus, de fato, teria condição de alcançar o projeto do plano da redenção. É isso que está sendo esclarecido aqui. Jamais um sangue de bode poderia expiar ou, de fato, eliminar pecados. Quem faria isso era o próprio Deus, desde que as pessoas, durante esse período do Antigo Testamento e a parte do Novo Testamento, até que Jesus realmente cumpriu com esse fato de forma plena, eles pudessem, neste aprendizado, tentar entender o máximo possível do plano da redenção, do projeto de Deus para com a humanidade, do projeto do Messias para salvar a mim e a você com seu sangue e sua graça. Quem na realidade promoveu todo esse projeto foi Elohim, Pai, Filho e Espírito Santo. Deuses com D maiúsculo, Pai, Filho e Espírito Santo. Elohim promoveu tudo. Ele promoveu de forma harmônica. Então Deus, Pai, coordenou tudo. O Espírito Santo abriu, foi preparando o coração da humanidade, dos seres caídos, da melhor forma possível. E o Filho, de forma harmônica, veio então para fechar, passar a régua nesse projeto todo e pagar o preço do resgate. Mas em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi um plano absoluto de Elohim, o Deus de amor, para comigo e com você. E ele fez o sacrifício, pagou o preço
que a lei exigia. Sem sangue não há remissão de pecados. Por isso vinha então o sangue sendo utilizado, mas de forma educacional, preparando a humanidade para que o Cordeiro de Deus um dia viesse e passasse a régua de vez nesse tema, como temos então no quarto tema, o Cordeiro Pascal. João Batista apontou o dedo para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós temos que lembrar que lá em Êxodo, no capítulo 12, verso de 1 a 11, o que temos revelado na instituição então da Páscoa, pedida por Deus quando o povo de Israel estava lá, depois de 430 anos no Egito, e ali vivendo como escravos, esse libertador, Moisés, chamado por Deus, vem e revela a eles a instituição da Páscoa, do Cordeiro que os livraria da escravidão egípcia. Mas o dia que o Cordeiro de Deus fosse apresentado para o povo de Deus, para os seus escolhidos, já seria dentro da sua revelação máxima. O que ali no Êxodo, no início do Êxodo, na saída do Egito, era só uma simbologia da libertação do pecado. Cristo estava oferecendo de fato a libertação do pecado, estaria oferecendo a libertação do pecado quando ele assim o fizesse lá na cruz. Conectados com Cristo, a sua graça completa o que falta em nós, o seu Santo Espírito nos fortalece a cumprir com a nossa missão e viver uma vida digna diante dos homens e diante de Deus, mas sempre focados na graça de Deus, que é o que de fato nos salva e nos fortalece a prosseguirmos no cumprimento de nossa missão. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Interessante que o profeta Isaías, no capítulo 53, versos 7 e 8, comenta também desse cordeiro, que ele foi ferido por nós, levado para o matadouro e sem abrir a boca. Entende, irmãos? E assim revela o que Jesus desenrolou no cenário do sofrimento que o levou ao Calvário. E Paulo também, em 1 Coríntios 5,7, fala que Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado. Então, confirmando isso que nós estamos comentando, a questão da libertação do pecado. O nosso perdão está garantido em Cristo, desde que estejamos conectados com Ele, andando nos teus caminhos e servindo a Deus em espírito e em verdade, porque Evangelho de João, capítulo 4, verso 23, ele revelou isso para aquela mulher, lá no poço, aquela mulher, hein? E lá ele diz assim, ó: a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. É muito esclarecedor isso aqui. E Apocalipse 5, verso 6, novamente revelando ele como o cordeiro, né? Como um cordeiro que havia sido morto. Em outros textos, Apocalipse ainda fala desde a fundação do mundo. Foi quando, então, num cenário de visão absoluta, né? De quem está na eternidade, porque não tem início, nem meio, nem fim, lá é eterno, simplesmente. Mas então, olhando o prisma da eternidade, ele já tinha feito esse projeto que ele venceu ao cumprir ele com exatidão, quando veio presencialmente para executar com aquilo que é revelado através da eternidade, olhando para o nosso prisma histórico, que quando na eternidade Deus olha para o lugar que nós estamos, ou seja, abaixo da faixa desse conflito, dentro desse clima conhecido como grande conflito entre o bem e o mal, ele de lá então é visto início, meio e fim. Todos os profetas que receberam visões do gênero, que eram arrebatados até lá, conseguiam ver dessa forma. Ou mesmo sem ser arrebatado, Deus trazia, como foi o caso de Ezequiel, a região do Quebar ali na Mesopotâmia, no período do cativeiro babilônico. Então ele teve visões ali futurísticas também. Coisa incrível. E teve situações dele ser arrebatado, não lá no terceiro céu, mas por aqui mesmo. Ele foi trasladado lá da região onde ele estava, ali na Mesopotâmia, a 1.650 quilômetros de distância, em Jerusalém, antes de Jerusalém ser destruída, 5 anos antes. E revela o que está escrito no capítulo 8, 9, 10 do livro de Ezequiel. Detalhes que aconteceriam. Caminhos que não teriam volta. Já seriam fatos consumados. Por isso que ele
também joga o rosto no chão e chora, lamenta, vendo o que aconteceria à santa cidade, ao templo que Salomão construiu, e etc, etc. Jesus no templo, meus amados irmãos, aqui é algo extraordinário, está revelado. Quando a gente olha Ageu capítulo 2, versos 7 a 9, Ageu revela a profecia de que a segunda casa, esse segundo templo, esse então que foi reconstruído nos dias de Esdras, Neemias, etc., esse segundo templo que reconstruiu o templo de Salomão que foi destruído, esse que por volta de uns 60 anos aproximadamente antes da era cristã, antes do nascimento de Cristo, Herodes Agripa o Grande teria inclusive reformado esse mesmo templo, esse que os discípulos mais tarde teriam uma visão panorâmica dele, fazendo observações a Cristo, e Cristo dizendo que esse, o que aconteceria no ano 70, se não ficaria pedra sobre pedra, o que foi reconstruído nos dias de Esdras e Neemias. Mas esse templo, o que Ageu está falando aqui, que a glória dele superaria a glória do primeiro, que foi extraordinária. O que temos revelado sobre a glória de Deus manifesta nos dias então da inauguração do templo de Salomão, construído por Salomão. Porque esse segundo aqui que Ageu está falando, ele está falando da glória do próprio Cristo. Ele está revelando que o próprio Elohim sairia do lugar santíssimo com a sua espada da justiça, romperia o véu. Foi o que aconteceu quando Cristo morreu, lá no pátio, né? Representativo aí do templo, do santuário. Então Elohim, o Espírito Santo já estava na frente, junto, trabalhando no coração de todos para aquilo que estava acontecendo lá no pátio. E então o Pai rompe o véu do santuário de cima e embaixo, assim que o Filho morre lá e o Espírito Santo liga tudo. E abrindo o caminho para a porta da graça aberta, não precisando mais de intermediários para chegarmos à salvação. E muito menos para entender, a não ser o próprio Elohim, Pai, Filho e Espírito Santo. E isso é o que revela Jesus no templo. O sexto tema. Aqui, meus irmãos, tem coisa demais. Mas vamos trabalhar para ver se a gente consegue resumir o máximo. Aqui o tema é: por que criaste todas as coisas? Está falando da criação de todas as coisas. Tem muita coisa que a gente precisa entender, que às vezes não entendeu direitinho ainda. Dentre essas muitas coisas, Isaías capítulo 6, verso 1 ao 5, temos um paralelo com Apocalipse 4, de 7 a 11. Aqui tem uma visão de seres que tinham 6 asas, conhecido então biblicamente como serafins. Mas lá em Ezequiel, no capítulo 1 e no capítulo 10 também, nós temos a visão desses mesmos seres viventes, mas só que lá eles apresentam só 4 asas e portanto foram chamados de querubins. Mas o mais curioso é que, se nós observarmos esses seres viventes, especialmente os de Apocalipse 4 e os de Ezequiel 1, esses profetas que tiveram essas visões, eles apresentam de forma unânime que nesses seres tinham caricaturas semelhantes, como revelado então em forma de 4 rostos. Por isso dizemos que é caricatura, emblemas. E esses 4 rostos são eles: leão, boi, homem e águia. Quando a gente vê águia, esse brasão, vamos dizer assim, representando os atributos de Elohim. Quando nós vimos o homem,
Deus amou o mundo de tal maneira, é o projeto do plano da redenção, o objetivo do amor de Deus, representando o amor de Deus por aqueles que caíram um dia. Quando nós percebemos o boi, aí nós já precisamos de ir lá para Levítico, no capítulo 16, o verso 6, e lembrar que o boi era uma solicitação que Deus tinha para o sumo sacerdote antes de entrar no dia da expiação no santuário. Ele tinha que fazer a expiação por ele e pela sua casa e pelo santuário. E esse não deveria ser cordeiro, não deveria ser ovelha, não deveria ser bode, mas deveria ser um boi. Então era pelo santuário, por ele e a sua casa. Percebeu? Então vamos juntar essas peças do quebra-cabeça. Lá em Ezequiel 1 e como em Apocalipse capítulo 4 é apresentado o rosto de boi nas duas visões apresentadas. Mas se a gente for lá em Ezequiel no capítulo 10 verso 14, o brasão de águia, o brasão de homem e o brasão de leão, como nas visões anteriores, o leão sempre representando o leão da tribo de Judá, pagador do resgate, o resgatador daqueles que caíram um dia. Todas as visões, o leão, o homem e a águia têm todas as visões de Ezequiel 10, de Ezequiel 1 e de Apocalipse capítulo 4. Mas aqui no capítulo 10 de Ezequiel, no verso 14, aparece uma diferença. No lugar do brasão de boi, aparece um brasão de querubim, subentendendo o quê? Que esse brasão revela a origem de voo daquele querubim, ou daquele ser, que ele chama de ser vivente. Por quê? Porque Ezequiel detalha que o fôlego de vida estava nas rodas, que inclusive Ezequiel detalha o que lá em Apocalipse não dá para entender direitinho, lá em Ezequiel dá. Se você observar Ezequiel capítulo 1 verso 6, que é onde está falando que eles tinham 4 asas, que cada um deles, desses 4 seres viventes que estava sendo visto ali, tinha rostos semelhantes, né? Onde esses que nós estamos aqui citando, que aqui no caso de Ezequiel capítulo 1, apresentava o rosto de boi, como o de Apocalipse capítulo 4. Ezequiel capítulo 10, verso 14, é diferente de Ezequiel 1:10. Ezequiel 1:10 está falando então de rosto de boi, e Ezequiel 10:14 está falando de rosto de querubim. Então, quando fala em querubim, nós estamos falando de um sistema de transporte, porque está falando que tem roda, e o fôlego de vida está na roda, porque quando a roda movimenta que o ser vive, por isso que ele está chamando de ser vivente. E lá em Apocalipse chama também de ser vivente, 4 seres viventes. Só que João não tinha como jamais explicar um negócio daquele, que o máximo que eles conheciam aqui era carroça, carruagem, ou carro de batalha. E quando a gente vê esse esclarecimento todo, a gente olha lá em Isaías capítulo 6, verso de 1 a 5, ela está falando de 6 asas, como o de Apocalipse 4 também. Mas o que é o detalhe aí? Se eu basear em Isaías, a gente vai perceber que ele diz que com 2 ele tampava o rosto, com 2 ele tampava o corpo, com 2 ele tampava os pés. Então os pés não foi observado. Vamos chamar esses pés aí de trem de pouso, desse sistema de transporte que estava sendo visto. Então eu procurei detalhar esses desenhos há muitos anos atrás. Cheguei à conclusão que eu estava vendo algo parecido com o F-15 aproximadamente, entendeu? Então asas cobrindo o corpo, o cockpit, asas cobrindo o rosto e um tipo de cobertura no trem de pouso. Então aí nós temos as 6 que Ezequiel não detalhou, essa do trem de pouso, essa cobrindo os pés, vamos dizer assim. Isso é insignificante. E é interessante que lá tinha sempre alguém pilotando, estava alguém semelhante ao Filho do Homem. E a nave mãe, que traz os 4 seres viventes também, lá na abertura do capítulo 1 de Ezequiel, que ela para no mar de vidro, e imagina uma espécie de uma plataforma flutuante, onde estaria então essa nave mãe,
e ele dali saía e aterrissava próximo ao profeta Ezequiel os 4 seres viventes, que ele está chamando de ser vivente. E esse mesmo trono lá que João vê é o mesmo semelhança de trono que Ezequiel viu, chamando então de nave mãe. E João foi arrebatado até lá, ao contrário de Ezequiel, que ficou lá embaixo. Então são detalhes que não dá para a gente esmiuçar muito, mas isso para mim se chama ufologia bíblica, pura e simplesmente, nada mais que isso. Não é ponto de salvação, mas é gostoso poder detalhar melhor, entender melhor aquilo que está ali revelado no texto sagrado. A missão de voo desses sistemas de transporte, como eu disse, quando a gente observa então que é querubim ao invés de boi, quando é boi nós sabemos que é um querubim de origem do santuário. Está cuidando do leve trás, dos assuntos relacionados ao grande conflito, ao juízo investigativo, então nem se fala, porque é o que arquiva dia e noite toda aquela situação, e esses querubins estão trabalhando com relação aos assuntos ligados ao santuário e ao plano da redenção. Agora, quando tem o brasão de querubim ao invés de boi, proteção e guarda. Desses de proteção e guarda nós temos também na Bíblia alguns revelados do gênero. Se você for lá em Jó, capítulo 39, verso 19 a 25, para ter uma noção do tipo de armamento, lá em Salmo, capítulo 18 também, analisada no capítulo 18, vocês vão ver que eles têm dardo, flecha cintilante, e que aqui no livro de Jó, por exemplo, revela, ali na altura do verso 23 e 24, eles devoram a terra, quando esses dardos batem na terra, devora, abre grota na terra. Tão violento que é. E ali Jó está comentando e comparando com um cavalo. Quando ele fala que escarva a terra em cima do monte e tal, aquele hábito que o cavalo tem de cavar levemente por cima da terra, ele está fazendo uma comparação com um cavalo. Quando a gente fala de comparação com cavalos, nós vamos lá em 2 Reis, no capítulo 6, do versículo 8 ao 17, nós vimos aquele cenário ali com o profeta Eliseu, tá lembrado? O rei da Síria estava grilado porque ele queria cercar Israel de alguma forma, e sempre o profeta Eliseu mandava falar para o rei: não vai por tal caminho não, que lá o exército da Síria está te segurando. E o rei ficou muito grilado com aquilo, o rei da Síria, e estava achando inclusive que tinha gente dentro do governo dele, dentro da população dele, dando cobertura e denunciando para o rei de Israel, quebrando os flagrantes que eles estavam, as emboscadas que eles estavam armando para pegar o rei de Israel. E aí alguém lá, evidentemente orientado por Deus, membro do governo sírio mesmo, do exército sírio, disse para o rei: não, o negócio lá não é isso não, o rei, o senhor não precisa se preocupar que tem ninguém traindo o seu reino não. A questão é que tem um profeta lá que ele tem a visão de tudo. O Deus deles revela para ele tudo e ele conta. Então vamos cercar esse profeta. E eles partiram para cercar, porque o rei mandou examinar onde que ele estava, investigar, descobrir que ele estava lá em Dotã, e aí vai o exército sírio lá para Dotã e cerca Dotã todinho. E já tinha evidentemente vários soldados ali nas proximidades, não estava hospedado o Eliseu com o pajem dele. E a hora que o pajem levanta cedinho, sai e vê essa confusão toda, dá uma olhada geral e vê que a cidade inclusive estava cercada também, puxa vida, eu imagino que eles estavam num lugar assim mais alto, né, e conseguia ver até fora da cidade, da onde eles estavam. E ele chega apavorado do profeta Eliseu e comenta, e o profeta Eliseu olha para ele: não se preocupa com isso não, os que estão conosco é muito mais do que os que estão com eles. E ele ora a Deus, o profeta Eliseu, para que Deus abrisse o olho do indivíduo, do pajem. E quando o olho dele foi aberto, o que ele está revelando aí que ele viu? Ele viu carros de fogo com cavalo. Foi a mesma revelação que Elias teve, do que veio buscar ele, e do que Jó estava vendo aqui também, do que nós acabamos de ver. Então, exército de anjos da guarda. Exército esse que bastou um anjo, né? Também nos dias do profeta Isaías, para fazer aquele estrago em milhares e milhares numa só noite. Como revelado em Isaías capítulo 37, verso 36 ao 38, numa só noite, 185 mil pessoas foram executadas por um único anjo desse.
que pilota essa carruagem de fogo com cavalos. Presta atenção. Tá aí, meus irmãos. Por que criaste todas as coisas, né? Não criou só o que a gente conhece, o que a gente entende, o que a gente pode ver e interpretar, mas criou essas coisas todas que tem no céu, na terra, no mar, nas fontes das águas e no espaço sideral. Galáxias e mais galáxias, sistemas e mais sistemas habitacionais universais. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Só Cristo salva. Aqui nós temos um texto de Patriarcas e Profetas, página 39, muito curioso, para fortalecer esse título. A transgressão da lei de Deus exigia a vida do pecador. Em todo o universo havia apenas um ser que, em favor do homem, poderia satisfazer suas reivindicações. Visto que a lei divina é tão sagrada como o próprio Deus, unicamente um ser igual a ele poderia fazer expiação por sua transgressão. Ninguém, a não ser Cristo, poderia redimir a maldição da lei. O ser humano decaído, Cristo tomaria sobre si a sua culpa e a humilhação do pecado, pecado tão ofensivo para um Deus santo que separaria o Pai e o Filho. Cristo atingiria as profundezas da miséria para resgatar a raça que fora arruinada. Só Cristo salva, irmãos. Não existe salvação noutra fonte. Ó Senhor Deus, muito obrigado por nos dar essa certeza tão absoluta sobre a nossa salvação. Prepare-nos para o teu reino. Abra sempre o nosso coração para o entendimento da tua palavra e nos fortaleça e nos habilite ao cumprimento de nossa missão. Santifica-nos na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Prepare-nos para o teu reino, é o que te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são